Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei ler e comentar uma carta escrita por C.S. Lewis que trata sobre como escrever bem. É uma carta em que ele apresenta cerca de 8 regras que são interessantes para aqueles que desejam escrever um texto, para quem está escrevendo um livro ou um tratado. Então é um vídeo especialmente sobre esse tema. Se você está escrevendo alguma coisa ou se você conhece alguém que escreve, compartilhe esse vídeo para que possa então colher um pouco desse ensinamento do C.S. Lewis. Quem foi C.S. Lewis? Ele viveu especialmente no século XX e foi um grande escritor, especialmente de obras conhecidas como As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, dentre outras obras. Né? Eu tenho aqui essa edição da The Collected Letters of C.S. Lewis. Essa reúne as cartas do C.S. Lewis de 1950 a 1963. E aí, dentro dessas cartas, ele vai respondendo questionamentos de estudantes, de fãs, de leitores, etc., que entravam em contato com ele. Nesse caso em específico, é uma carta datada de 14 de dezembro de 1959, que foi endereçada a Tommasini. Né? Tommasini era um estudante, uma garota, na verdade, né? Que estudava ali mais ou menos na sétima série, né? E o professor dela solicitou que cada aluno escrevesse uma carta para um grande escritor que pudesse responder, dando dicas sobre como escrever. Então ela escreveu uma carta justamente para o C.S. Lewis, que a respondeu, apresentando então essas 8 regras para escrever bem. Né? Então é muito interessante essa carta, datada então de dezembro de 1959. Eu fiz uma tradução rápida, mas que vale a pena, né? Ele coloca Dear Thomasine, ou seja, querida Thomasine. É muito difícil dar algum conselho geral sobre escrever. Aqui está a minha tentativa. E aí ele começa com as 8 regras que eu fiz a tradução. A primeira regra, ou seja, o primeiro conselho de C.S. Lewis para escrever bem é desligar o rádio. Desligue o rádio. Ele simplesmente coloca assim, turn off the radio. Ou seja, desligue o rádio. Por que ele coloca isso? Para que evite a distração. Então, atualizando essa mensagem aqui do C.S. Lewis para o nosso tempo, né, porque é uma carta de 59, do século XX, agora nós podemos dizer que seria desligue o celular, né? Ou seja, evite distrações e foque justamente naquilo que você está fazendo, que é escrever. Então, por isso, turn off the radio, que seria o equivalente ao nosso celular, à nossa internet, etc. Né? A segunda dica, ele coloca, leia todos os bons livros que puder e evite quase todas as magazines, as revistas. Ou seja, read all the good books. O que seria? Ler todos os livros bons que você pode adquirir, que você pode ter em suas mãos. Lendo esses bons livros, você vai se desenvolver intelectualmente, você vai se tornar uma pessoa mais culta e, além disso, desenvolver seu vocabulário. Então, ler todos os livros bons sempre vai ser algo saudável para quem é escritor. Para que você possa escrever bons textos, você tem que necessariamente ler também bons livros. E evitar revistas. No caso aqui, evitar leituras com textos que seriam superficiais ou apenas muito informativos, né? Apenas informativos, que não tem ali uma pretensão de trazer um certo ensinamento, até mesmo em termos de estilo, de escrita, ou que algo que você possa tirar um certo proveito. Então ele diz para você focar nos bons livros e evitar ler essas revistas que não vão trazer esses conteúdos, que são interessantes para quem é escritor. O terceiro tópico, o terceiro conselho dele seria sempre escreva e leia com o ouvido, não com o olho. Você deve ouvir cada frase que escreve como se estivesse sendo lida em voz alta ou falada. Se não soar bem, tente novamente. Então, essa dica é muito interessante, né? Esse conselho é muito interessante. Eu costumo escrever alguns textos, né? E eu sempre utilizei esse método, que é um método de pensar as palavras como se estivessem sendo ditas, ou mesmo de você mesmo ler aquele texto em voz alta, para que você possa entender a sonoridade do texto e também a sua didática, a sua compreensão ao escrever aquele texto através aqui
dessa forma como você escutaria aquilo, né? Então é muito interessante isso, né? Então sempre quando você for escrever, não escreva sem pensar naquelas palavras como sendo pronunciadas verdadeiramente em voz alta, né? Então sempre escrever com o ouvido, né? Não com os olhos. É uma dica muito interessante, né? O quarto conselho, a quarta dica, escreva sobre o que realmente lhe interessa, sejam coisas reais ou imaginárias e nada mais. Observe que isso significa que se você estiver interessado apenas em escrever, nunca será um escritor, porque não terá nada sobre o que escrever. E ele destaca, né, se você está querendo escrever e apenas escrever por escrever, né, só escrever, não é propriamente algo que você tem que realizar. Você tem que escrever algo que te interessa, algo que você realmente entenda aquilo como sendo ou positivo, ou que você acha que é interessante para as pessoas saberem, ou que é algo que as pessoas vão gostar e que você está gostando de falar, de tratar sobre aquilo em seu texto. Então, apenas coisas que são do seu interesse. Mesmo que sejam coisas imaginárias, que não sejam propriamente reais, mas que é do seu interesse de fato. E também coisas reais. Então, ele coloca escrever coisas que realmente te interessam. Não escreva apenas por escrever, porque segundo o que ele considera aqui, né, você não será um escritor. Porque você não vai ter o que falar. Né? Você vai estar escrevendo sobre temas que você não tem profundidade, né, ou mesmo certo conhecimento ou interesse para escrever aquilo. Então, escreva sobre coisas que realmente vão te interessar. O quinto conselho é take great pains to be clear, ou seja, se esforce, né? Ou seja, mesmo que haja aí uma intensidade, né, um desgaste, mas faça isso a ponto dos seus leitores entenderem. Ou seja, seja claro, tenha um esforço para que você se torne claro, né? Esforce-se muito para que você seja claro, para que você seja entendido. Né? Aí ele coloca também, complementando sobre isso. Lembre-se de que, embora você comece sabendo o que quer dizer, você sabe o que você quer dizer com aquele texto, né? O leitor não sabe. Então, e uma única palavra mal escolhida pode levar esse leitor a um mal entendido total. Né? Ou seja, uma história é terrivelmente fácil simplesmente esquecer que você não disse ao leitor algo que ele precisa saber. Porque a imagem toda é tão clara em sua mente que você esquece que não é a mesma na dele. Ou seja, você como escritor, você tem noção total de como é, por exemplo, um ambiente, né, um cenário, etc. Você sabe como é aquilo tudo. E às vezes você esquece de dizer tudo que há ali para o leitor. Então é algo que tem que ser sempre observado. Você tem que escrever pensando no que o leitor irá entender daquele texto e também para que você possa colocar tudo que você pretende dizer para que o leitor possa, então, justamente entender junto com você aquele texto. Muitas pessoas que escrevem normalmente não têm essa didática, pressupõem que o leitor sabe alguma coisa. E isso não é bom para o texto. Você não pode pressupor que o leitor sabe de alguma coisa. Você tem que ser didático, colocar aquelas informações ali e fazer com que haja um entendimento por parte do leitor. Então, por isso que ele coloca, se esforce para ser claro, coloque ali as informações que são basilares naquele texto, para que o leitor possa entender. E ocorre muitas vezes que você acaba negligenciando, usando uma palavra que não tem um significado que o leitor poderia entender de forma clara, né? Ou mesmo tratando de escrever de forma rebuscada, muitas vezes isso atrapalha, e trazendo uma palavra cujo entendimento o leitor não vai ter ali um conhecimento. Né? Então, sempre tentar ser claro, tentar ser o mais didático possível para que o leitor possa te compreender. O sexto conselho é quando você desistir de um pouco de trabalho, né, você não deve jogar o seu texto fora. Então, se você já escreveu alguma coisa, não joga fora, preserve isso, né? A menos que seja irremediavelmente ruim. Só se algo realmente for muito ruim é que você vai jogar fora. Se for algo razoável que você escreveu, guarde aquilo ali nos seus arquivos, porque mais tarde você pode utilizar aquilo. E ele coloque-o em uma gaveta. Na época dele não havia informatização,
Então, no caso aqui, uma gaveta, né? No caso, uma pasta no computador. Pode ser útil mais tarde. Muito do meu trabalho, do meu melhor trabalho, ou o que eu acho que é o meu melhor, é a reescrita de coisas iniciadas e abandonadas anos antes. Então, às vezes, você pode reaproveitar um texto que você abandonou ali, né, e que você achou que não estava tão bom, etc., e reelaborar ele e torná-lo algo que seja mais interessante. O sétimo conselho é Don't use a typewriter, ou não use uma máquina de escrever. O barulho destruirá seu senso de ritmo, que ainda precisa de anos de treinamento. Aqui seria não usar o teclado do computador, talvez seria ali uma adaptação. A preocupação dele aqui em usar uma máquina de escrever seria o barulho, né? Ao digitar ali na máquina de escrever, você tem ali aquele barulho das teclas. O que não acontece, por exemplo, com os computadores atuais, né? Os teclados dos notebooks eles são mais silenciosos. Mas eu entendo também que há um pouco dessa questão da distração que o computador lhe proporciona. Então, talvez seja interessante escrever à mão alguns dos textos que você está planejando e depois transcrever isso no computador. Mas, de uma forma geral, né, ele dá esse conselho pensando na distração que é gerada. Então, por isso é que você tem que observar o quanto que o computador ele vai te distrair enquanto você estiver escrevendo. O oitavo conselho, certifique-se de saber o significado ou significados de cada palavra que você usa. Isso é interessante porque o significado que você coloca dentro de um texto, ele tem que ser compreendido pelo leitor. Então, se você utiliza uma palavra pensando em um significado e o leitor vai entender em outro, e há ali um certo desentendimento e, portanto, o texto não vai ser bem compreendido para aqueles que estão lendo. Então é interessante que você tente equalizar, tente colocar a sua linguagem para que seja acessível ao leitor dentro do vocabulário mediano, que haja compreensão do vocabulário que você está utilizando, né? Então é interessante isso, né? Muitas vezes as pessoas colocam muitas palavras rebuscadas em seus textos e acabam trazendo uma certa dificuldade para o leitor naquele momento, porque colocam palavras que o leitor normalmente não sabe o significado. Então, por isso que ele coloca, certifique-se de saber o significado, você mesmo tem que saber o significado e trazer esse contexto dessas palavras para que o leitor possa compreender. Né? Ou seja, sabendo o significado, você pode colocar o contexto e proporcionar o entendimento ao leitor. Então, são conselhos muito interessantes. Evitar a distração, né, através do momento que você desliga o rádio, no caso, desliga a internet, desliga os meios que você tem de distração. Leia bons livros, né, sempre escreva com o ouvido, né, pensando na sonoridade, na oralidade daquele texto. Né, escrever algo sobre algo que você realmente se interessa, seja claro para o seu leitor, não desista, não jogue fora os seus textos, porque você pode reaproveitá-los, e não usar uma máquina de escrever por causa do barulho ou distração, e esteja certo do que você entende, né, em termos de significado das palavras, né, saber o significado das palavras que você está utilizando. Então são 8 conselhos que são muito interessantes que de forma prática aqui o C.S. Lewis contribui para aqueles que gostam de escrever, para aqueles que pretendem escrever um texto. Né? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Né? Está aqui a obra The Collected Letters of C.S. Lewis, que tem a reunião dessas cartas do C.S. Lewis que são muito interessantes, né? Que ele trata sobre várias temáticas que ele vai respondendo aos seus leitores. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.